no dia 4 de março de 1998, em Lousada, depois do almoço, Rui Pedro Mendonça, um menino de 11 anos, pediu à mãe, Filomena Teixeira, se podia passar a tarde com o seu amigo Afonso Dias, de 22 anos, mas esta recusou e mandou-o ir brincar. Rui Pedro saiu de casa, pegou na bicicleta e sem ordem da mãe foi ter com Afonso Dias. Perto do campo da escola, 4 amigos de Rui Pedro viram-no a falar com alguém num carro preto. Pouco tempo depois Rui Pedro entrou no carro. Mais tarde, Afonso Dias levou Rui Pedro a Alcina Dias, uma prostituta. Afonso Dias lhe pagou para ela ter sexo com Rui Pedro. Estava extremamente nervoso e chorando, supostamente dizendo que Afonso lhe tinha forçado a conhecê-la. Alcina Dias perguntou a Afonso Dias que idade Rui Pedro tinha. Afonso respondeu que tinha idade suficiente. Alcina Dias levou Rui Pedro para um monte onde Afonso Dias não os via e ela tentou acalmar o menino e perguntou-lhe se sua mãe sabia que ele estava lá. O menino respondeu que não. Ela deixou-o ir embora com Afonso Dias e a partir daí mais ninguém o viu. Às 5 da tarde, o professor de explicações de Rui Pedro estranhou a falta da criança e foi avisar os pais. Os pais de Rui Pedro foram procurá-lo. Um vizinho disse aos pais que tinha encontrado a bicicleta no descampado onde ele costumava andar. Os pais ligaram para a família dos amigos e vizinhos a perguntar se o tinham visto, mas ninguém o viu. Os pais telefonaram para a GNR para comunicar o desaparecimento da criança. Durante a noite os populares procuraram-no, mas sem resultado. Na manhã do dia seguinte os populares foram chamar a polícia judiciária. Nessa tarde chegaram à localidade vários agentes para procurar o menino. Os agentes procuraram no mato, nos poços, nos rios, nas presas e em vários locais nas redondezas. A polícia judiciária davam duas hipóteses: que Rui Pedro tinha sido raptado ou estaria morto. A polícia judiciária começaram a interrogar familiares, amigos e vizinhos. Um primo de Rui Pedro disse que no dia anterior Afonso tinha-os convidado para ir se encontrar com uma prostituta, mas ele não ia. Depois dos interrogatórios, a polícia judiciária suspeitaram de Afonso Dias. A polícia judiciária interrogou Afonso Dias. Afonso diz que depois das 2:05 da tarde nunca mais o tinha visto. A polícia perguntou-lhe de quem era o Fiat preto que ele conduzia nesse dia. Ele disse que era do irmão e que ele tinha levado à inspeção. A polícia perguntou onde esteve no resto da tarde. Afonso respondeu que tinha ido dar uma volta em parte incerta até às 5 da tarde quando chegou à casa da namorada. Um familiar de Rui Pedro disse à polícia judiciária que esteve em contacto com a prostituta e que ele afirmou que tudo o que se tinha passado. Os pais apelaram aos espectadores das televisões nacionais se por acaso encontrassem Rui Pedro que comunicassem para a polícia. Houve vários possíveis avistamentos de Rui Pedro. A polícia judiciária encontrou uma fotografia, várias páginas de pedofilia com vários meninos muito parecidos com Rui Pedro. Em 1998 a polícia judiciária recebeu uma fotografia onde uma pessoa disse ter fotografado uma criança muito parecido com Rui Pedro na Euro Disney. Em Benidorm foi filmado um vídeo de uma criança com sendo Rui Pedro. A partir daí não houve mais sinais de Rui Pedro. Os pais de Rui Pedro meteram Afonso Dias em tribunal. Em 2011, no julgamento de Afonso Dias, ele afirmava que não tinha nenhum envolvimento no desaparecimento de Rui Pedro. O advogado dos pais de Rui Pedro perguntou o que fez durante a tarde. Este deu a mesma resposta que deu à polícia judiciária no interrogatório, e afirmou que no dia do desaparecimento de Rui Pedro, quando a GNR o interrogou, pediu para fechar as fronteiras, que quem o raptou o menino poderia levá-lo para o estrangeiro, mas as autoridades não ouviram. Os familiares de Rui Pedro foram ouvidos pelo juiz. Uns dias mais tarde, a prostituta Alcina Dias foi a tribunal reconhecer Afonso e contar tudo o que se tinha passado.
Ao ver o vídeo da reconstituição do desaparecimento, Afonso Dias afirma que não tinha estado com Rui Pedro naquela tarde e que acreditava que Rui Pedro estava vivo. A 3 de outubro de 2014, Afonso Dias foi condenado a 3 anos de prisão pelo sequestro do menor durante a tarde do seu desaparecimento, e não para o próprio desaparecimento. A 18 de março de 2015, Afonso Dias foi levado para a prisão por seu advogado. Depois que o mandado de detenção foi emitido pela polícia, ele cumpriu uma sentença de 3 anos, que foi reduzida para 1 ano e meio por bom comportamento. No dia 29 de março de 2017, Afonso Dias foi libertado. Eu tenho as minhas próprias teorias. Uma delas é que no regresso à casa depois de estar com a prostituta, Afonso Dias perguntou-lhe o que ela tinha feito no mato. Quando Rui Pedro disse que não tinha feito nada, Afonso enervou-se e matou a criança e, para não deixar provas, levou o corpo para longe de Lousada. Quando chegou a um local onde ninguém chegava, atirou o corpo da criança e foi embora. Outra teoria é que Afonso Dias precisava de muito dinheiro e, para conseguir, entrou na internet a procurar alguém que arranjasse e encontrou uma pessoa que dava dinheiro, mas em troca queria uma criança. Ele entrou em contacto a pessoa e combinou um local de troca. Aqui tenho duas teorias diferentes. Uma é que na hora da troca algo correu mal, o homem ameaçou Afonso Dias com uma arma e levou a criança sem dar o dinheiro, e quando foi interrogado pela GNR pediu para fechar as fronteiras. A outra teoria é que a troca foi bem sucedida e depois, para disfarçar, mentiu nos interrogatórios. A última teoria é que Afonso Dias deixou a criança no local, entrou no carro e que algo aconteceu no caminho para a casa do explicador.